Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Estamos hoje iniciando sobre o livro de Daniel. Como já tenho prometido algumas vezes, hoje começaremos a estudar o livro de Daniel e o faremos, se Deus nos permitir, até o último capítulo. Faremos hoje apenas uma introdução ao livro de Daniel. O livro de Daniel e de Apocalipse tem muito em comum. Enquanto o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, o livro de Daniel é a revelação que Deus deu aos seus servos das coisas que no fim do tempo deve acontecer. E por ela vem consolando o coração dos servos de Deus, inclusive o meu e o teu, prezado ouvinte. Ao apóstolo João, no livro de Apocalipse, o Senhor diz: não seles as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. A Daniel o Senhor diz: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Daniel, capítulo 12, verso 4 e verso 9. O profeta Daniel e o apóstolo João viveram em tempos de certa maneira semelhante. Ambos viveram em época de grande aflição para o povo de Deus. Daniel viveu nos dias do desterro de Judá para a Babilônia. Viu a sua santa cidade, Jerusalém, iniciando a sua destruição. Viu o templo onde se reuniam para ouvir a leitura da lei, cantar salmos de louvor a Deus, adorarem ao Senhor. O templo estava sendo violado, profanado e destruído. Os utensílios sagrados usados na sua liturgia, levados para a Babilônia. Que esperança restava do cumprimento das promessas de Deus a respeito da vinda do Messias, seu reinado no trono de Davi e a glória de Israel sendo restaurada? Aparentemente tudo se desvanecia. Mas quem confia verdadeiramente em Deus, não confia apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Quando aos olhos humanos está tudo perdido. Quem confia realmente em Deus, sabe que aos justos nasce luz das trevas. Vide, por favor, Salmo 112, versículo 4. Diante de tal situação, esse servo de Deus aplicou seu coração a buscar ao Senhor, e Deus lhe revelou todos os seus planos e propósitos para confortar o coração e o coração de todos os servos de Deus em todos os tempos. O apóstolo João viveu em tempos parecidos. A igreja era cruelmente perseguida, tanto pelos religiosos judeus, que não se conformavam com a mensagem pregada pela igreja da ressurreição do Senhor Jesus, e não se conformavam com a pregação de que Jesus era o Cristo, como pelo poderoso Império Romano, que não admitia a crença em outro rei a não ser o César, o rei de Roma.
Muitos cristãos foram cruelmente torturados. Muitos foram mortos, comidos pelas feras famintas. Outros lançados vivos nas fogueiras, somente pelo crime de serem cristãos e, por conseguinte, de se recusarem a adorar o imperador romano como se fora um deus. Roma estava decidida a erradicar o cristianismo da terra. A igreja, formada na sua maioria por gente simples e humilde, não tinha como a menor condição de oferecer qualquer resistência. Mas os crentes estavam firmados na promessa do Senhor Jesus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. De fato, parece que o inferno estava decidido a anular a igreja, que era recém-nascida, porque ele sabia que a igreja lhe ofereceria resistência, tiraria muitos pecadores das garras do diabo, dos vícios, da escravidão, do sofrimento, e a levaria aos pés de Jesus. É claro que Satanás não se conforma com isso, mas Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E já há 2000 anos que a igreja está triunfando, ganhando almas para Cristo, anunciando o evangelho da salvação. Graças a Deus, inclusive esse humilde servo de Deus que vos fala, que foi alcançado também há mais de 70 anos atrás, pela gloriosa mensagem pregada por esta maravilhosa igreja. Nesse clima de aflição e angústia que o apóstolo João conhecia como o apóstolo do amor, escreveu o livro do Apocalipse, cuja mensagem mostra que a vitória final é de Cristo e sua igreja. Assim como Daniel, por revelação divina, ficou certo de que o reino no final seria de Deus e do seu povo. Daniel era um jovem, ainda adolescente, numa terra estranha, povo de língua estranha, de costumes estranhos, como prisioneiro de guerra. Mas aquele jovem conservava a certeza de que a vitória pertence a Deus e ao seu povo. Mesmo quando parece que está tudo perdido, mesmo quando parece que não há mais esperança, mas Jesus não perde batalha. E a igreja é por ele protegida. Ele garante aquilo que ele fala: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é triunfante, entrará no céu cantando o hino da vitória, glorificando o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, meu prezado ouvinte, estaremos no meio dessa multidão, glorificando o nosso Deus, porque somos vencedores por aquele que nos amou. Daniel e todo Judá estavam em terra estranha, como prisioneiro de guerra. No coração de muito judeu, a esperança no cumprimento das promessas de Deus se desvanecia, mas Daniel e seus 3 companheiros permaneceram firmes como vendo o invisível. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, onde o escritor nos fala que nós esperamos aquilo que não vemos,
Com fé nós esperamos, com certeza de que as promessas de Deus todas se cumprirão fielmente. Os 3 companheiros de Daniel eram Ananias, Misael e Azarias. Então, nos capítulos que iremos gravar, falaremos mais a respeito desses moços, desses servos de Deus, e do legado, do testemunho que deixaram para nós e para os crentes de todas as épocas. Porque mesmo no meio dos inimigos, mesmo parecendo que o inimigo é vitorioso, mas a fé em Deus é inabalável, porque Deus é o ser infinito, poderoso e invencível. Os demônios, com todos os seus recursos, jamais prevalecerão contra Deus e contra seus planos e seus propósitos. E nós também seremos guardados e protegidos pela poderosa mão do nosso Deus. Passaram-se 70 anos. 70 anos. Nós temos mais informação sobre os companheiros de Daniel, mas ele viu o início da repatriação do seu povo. Daniel, apesar de ter passado 70 anos em país estrangeiro como prisioneiro de guerra, ele teve o privilégio, a alegria de poder ver a repatriação do seu povo. O Senhor Jesus autenticou o livro de Daniel como livro inspirado. Por favor, veja Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, onde o Senhor cita uma mensagem deixada por Daniel. Estudemos, pois, este livro sagrado com dedicação e temor, pedindo ao Senhor que nos abra a mente para compreendermos as Escrituras. Jesus, após ressuscitado, dava as últimas instruções para seus discípulos e lhes abria as Escrituras, isto é, o Velho Testamento, as profecias, mostrando que tudo estava se cumprindo na sua gloriosa pessoa, falando da sua morte, da sua ressurreição. Enfim, Jesus estava confortando os seus discípulos e mostrando que estava se cumprindo as Escrituras. Mas como os discípulos eram homens, a maior parte pessoas simples, muitos deles eram pescadores, Jesus os chamou do mar da Galileia. Então está escrito que Jesus lhes abriu a mente para compreenderem as Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Quando lermos a Bíblia, meus prezados, por mais culto que sejamos, por mais escolaridade que temos, mas precisamos que o Espírito Santo abra nossa mente e nos revele as Escrituras, nos faça entender as Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o Evangelho era um mistério. De fato, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 12 de sua epístola, ele diz que os anjos desejaram muito atentar para o Evangelho. Alguns pregadores se descuidam e dizem que os anjos desejaram pregar o Evangelho. Não está escrito que desejaram pregar, desejaram entender. E eu, particularmente, não sei se hoje os anjos entendem plenamente o Evangelho, porque parece que há para eles uma certa dificuldade de compreensão, porque os anjos que pecaram não tiveram chance de perdão, não tiveram oportunidade de arrependimento, mas foram lançados nas trevas
exteriores para sempre. Mas o homem, quando pecou no jardim do Éden, Deus já lhe prometeu a vinda de um Redentor. Graças a Deus, ele veio, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e nos resgatou com seu precioso sangue. Então, ao lermos as Escrituras, pensamos: Senhor, assim como o Senhor abriu a mente dos seus discípulos para compreenderem as Escrituras, abre também a minha mente. E estudemos com carinho, com amor e com desejo profundo de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe, meus prezados irmãos e amigos. Por favor, não se esqueçam de colaborar com este humilde servo de Deus. Se vocês puderem ser assinante do meu canal, o endereço do meu canal é @Pastor José Serafim, pelo YouTube, onde estou gravando, já tenho mais de 15 vídeos gravados, continuarei gravando. E se vocês, meus amados ouvintes e amigos, puderem se inscrever no meu canal, eu lhes fico bastante grato. E se puderem me mandar uma contribuição de R$10 por mês, é por mês, viu? Já alguns irmãos já estão contribuindo. Alguns dão mais de 10, dão por generosidade e conta própria, o que eu lhes agradeço. Não cito nomes para evitar possíveis injustiças, mas se meus amados irmãos e ouvintes puderem me ajudar nesse particular, Deus lhes abençoará e eu lhes ficarei profundamente agradecidos. Deus os abençoe, amados. Se Deus nos permitir, a próxima semana estaremos comentando sobre o primeiro capítulo do livro de Daniel, em nome de Jesus. Amém.